eu vou ser bem telegráfico para algo que, como acadêmico, é um transtorno, né? Falar sobre os desafios da reindustrialização em bases sustentáveis em 5 minutos. Em sala de aula, é o que a gente leva para se apresentar, né? Você falar o seu nome, o que você vai fazer e tal. Então, eu vou dividir essa apresentação de maneira bem esquemática, apenas para provocar o debate. E, antes disso, eu também agradecer e saudar a Thaís, que está aqui mediando a mesa. Desculpa, Thaís, te deixei de fora. Então, primeiro, a questão da inserção externa brasileira e o que eu vou deixar aqui plantar a semente na cabeça de vocês, que é a ideia de um teto de vidro, que impede que países de renda média consigam superar essa condição de uma riqueza média e não consegue atingir aquilo que se considera literalmente o foco do crescimento econômico, do desenvolvimento, que é a inovação, que é ter um sistema nacional de inovação. O segundo eixo é como essa inserção externa que o Brasil tem, que é bastante subordinada, em geral privilegia produtos de baixa densidade tecnológica e baixo conteúdo agregado, se conforma numa convenção de desenvolvimento baseado na ideia de que as forças de mercado conseguiriam resolver essa transição para um nível de renda alta de maneira espontânea. Em contradição ao que eu defendo, e imagino que uma parte importante das pessoas que estão nesse debate do ponto de vista do desenvolvimento defendem, que é a ideia de uma convenção do planejamento, ou uma convenção desenvolvimentista, que não tem nada de muito heterodoxo, no sentido da prática dos países ricos, que sempre tiveram essa convenção, que envolve essencialmente o compartilhamento de um objetivo, compartilhamento de um propósito para o funcionamento da economia, em que a economia não deve servir exclusivamente a sinais de mercado, mas ela deve também servir aos propósitos de longo prazo. Dentro desse arranjo de uma convenção que é neoliberal no sentido, como a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, e também deixo aqui a minha solidariedade aos nossos irmãos e irmãs gaúchos, o planejamento foi simplesmente tirado da agenda pública do Brasil. Por sorte, a gente ainda tem instituições que foram criadas no período do ciclo do desenvolvimentismo, que persistem e dão ainda ao Brasil uma capacidade, eventualmente, de articular essas instituições para que você possa ter uma nova era de planejamento. Então, a palavra planejamento nessa convenção neoliberal, nessa convenção da falta de planejamento, ela é mal vista, ela é entendida como sendo um caminho da perdição rumo ao socialismo e ao comunismo, que era algo muito ali típico dos anos 50, na concorrência entre Estados Unidos e União Soviética. É preciso superar essa dicotomia, porque o mundo desenvolvido sempre planejou, sempre ativou o Estado nos momentos de necessidade, passou também por dificuldades de desarticulação, mas agora conseguiu resgatar, e é esse cenário que a gente hoje está se deparando. Um mundo desenvolvido está planejando a sua rota de desenvolvimento, porque como são eles que mudam exatamente o ciclo e a maneira de funcionamento do mercado internacional e das regras de comércio internacional, então eles são aqueles que conseguem sair na dianteira desse processo, como a gente está vendo nos Estados Unidos. Um processo que eu nunca imaginei ver em vida, né, o governo americano impondo tarifas de 100% a carros elétricos, sendo que durante 40 anos eles defenderam a concorrência e o livre comércio. Então é um processo de fragmentação internacional e do comércio que impõe ao Brasil uma oportunidade de reagir. E, finalmente, o último item é a questão das capacidades estatais. Por 40 anos, o Estado brasileiro passou por um processo de deterioração que hoje se manifesta desde questões mais localizadas, como a triste situação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vem num processo de gravíssima deterioração, até questões mais avançadas, como a articulação de instituições do desenvolvimento. O processo de privatização da Petrobras, que, muito embora não se manifeste no seu capital acionário, que ainda tem a maioria da participação do Estado, já ocupou a gestão da empresa. Não é à toa, a gente tem uma dificuldade de resgatar a função da Petrobras com esse olhar de longo prazo, e ela ainda se vê muito constrangida pela dinâmica de curto prazo. Então, note que essa inserção externa brasileira, em que a gente não consegue subir as etapas da escada tecnológica, porque
os grandes centros produtores de tecnologia não exportam os seus centros de inovação. A gente não vai ter aqui centros de inovação de grandes empresas, a não ser filiais desses centros de inovação, que vão ser adaptados àquilo que a corrida estratégica por minerais críticos vai impor a gente. E essa corrida estratégica por minerais críticos tem uma altíssima chance de impor ao Irão recursos naturais. E o Brasil precisa oferecer uma contraproposta na forma de um projeto de nação. Mas esse projeto de nação e projeto de Brasil não pode parar aqui. E isso me leva, né, a elaborar a questão das capacidades estatais. Economista adora formular e adora ver se deu certo ou errado, mas gasta quase nada de energia na implementação, que é o que faz toda a diferença. Então, em geral, o debate econômico é esse. Olha, tem que formular assim assado, a convenção neoliberal diz isso não vai dar certo, não façam isso, não ousem produzir semicondutores, não ousem usar a Petrobras para produzir uma transição energética, não ousem ter uma Eletrobras que vai oferecer uma energia barata. Outra restrição ao nosso desenvolvimento. Nenhum país se desenvolve com a segunda energia elétrica mais cara do mundo. Esqueçam. Ou a gente reforma, aproveita esse movimento de trazer novas fontes de energia, redefinirmos o funcionamento do nosso setor elétrico, ou a gente pode usar tudo que seja de subsídio, de ação estatal, de coordenação, a gente vai morrer na praia. Não é à toa que esse é o centro da agenda dos países desenvolvidos e também da China, que é essa grande contestadora da ordem internacional. As capacidades estatais brasileiras precisam ser recompostas. E isso não é fácil, porque foi uma deterioração de 4 décadas. Então é injusto exigir do governo Lula que no espaço de 1 ano e meio já seja capaz de entregar um plano coeso quando as instituições estão absolutamente desmobilizadas. Não à toa a gente tem o plano de transição ecológica no Ministério da Fazenda, a gente tem o plano Mover e o plano Brasil Mais Produção do MDIC, existe o plano de integração regional do Ministério do Planejamento e existe o novo PAC da Casa Civil. O próximo passo é reunir todos esses esforços dentro de uma única agência, que agora conta com a participação direta do presidente da República, liderando para subir o status dentro do Estado desta agenda. E para quem acha que, novamente, eu estou sendo heterodoxo, vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden assumiu essa agenda e disse: isso aqui está na presidência da República. É o foco, é o centro da agenda. E, finalmente, um elemento importante dessa reconstrução de capacidades estatais vem exatamente com o fortalecimento do trabalho. O economista Paul Krugman, prêmio Nobel, quando o plano Biden começou, ele disse assim: o plano de reindustrialização é essencialmente um plano de ressindicalização. Se você não fortalecer o trabalho para distribuir a renda e garantir a legitimidade do processo de transformação, esse processo não se sustenta, porque os poderes instituídos, que aqui no nosso caso, parecido com o americano, são muito aliados ao agronegócio, aliados ao setor financeiro e aliados ao setor mineral, eles bloqueiam esse processo. Eles não bloqueiam por maldade, eles têm certeza que eles estão fazendo isso para o melhor da nação. Só que é preciso haver o quê? Capacidade suficiente de autonomia estatal para agir, para que a inserção do Estado na sociedade não se transforme numa falta de autonomia com relação ao plano de desenvolvimento brasileiro. E aí o Brasil tem um ativo ambiental fantástico, talvez seja o país que tem o maior ativo ambiental, e a gente não pode, por incapacidade de articular as nossas instituições, de desenvolver um Estado investidor que participa dos frutos do investimento e da coordenação das ações, como faz Israel, como faz Estados Unidos, como faz França, como faz vários países. Eu não estou propondo nada que seja fora daquilo que a experiência internacional já fez, mas que, quando chega aqui, é tratado como se fosse populismo. E se isso é populismo, desenvolver o país à luz do que a experiência internacional faz, deem o nome que quiser, pratiquemos então populismo. Porque tratar o BNDES, como a gente trata na nossa imprensa, como se fosse o âmbito da ineficiência, sendo que é um banco transparente,
É um banco que produz uma série de inovações, que formata mercados, que produz inovação e produz emprego de qualidade. Vários estudos mostram. A gente tratar essa instituição brasileira, para mim, é epítome do que a gente está falando aqui de deterioração da capacidade estatal, não apenas do ponto de vista efetivo, mas também do ponto de vista do debate público. E eu que estou na infantaria do debate público, estou ali naquela batalha campal, que é o debate público em economia, percebo que, infelizmente, né, por minha tristeza como economista, um fruto, talvez, desse processo é que o economista teve uma liderança muito grande em informar a política pública. E já se fala em outros países da diferença entre Estados Unidos e China, no que diz respeito à capacidade de superar esses gargalos do desenvolvimento, é que os Estados Unidos migrou de uma cultura dos engenheiros, desde o New Deal, para uma cultura do MBA, que é aquela visão de curto prazo, baseado na rentabilidade, que, de maneira muito preciosista, exclui as externalidades negativas na hora de calcular a rentabilidade de um investimento como critério para a persecução daquele objetivo. Se não for rentável, eu não sigo. Se eu não tiver como incorporar no meu balanço, se eu não tiver como incorporar no meu valor presente líquido, eu não faço. Em contraposição, a China adota, né, o que seria a cultura do engenheiro por essa visão. E, infelizmente, os economistas, eles deram uma contribuição na minha visão, por conta deste arranjo neoliberal, dessa forma específica de entender a economia, em que a gente sempre deixa as externalidades e falhas de mercado lá para o finzinho do curso de microeconomia, quando não dá mais tempo para falar nada. Então, se falaram, os mercados funcionam lindamente, aqui tem uns probleminhas, acabou o curso. Aí vocês pesquisem e leiam por conta própria. Então, é uma tristeza, e eu acho que a profissão tem muito a refletir nesse sentido, para que a gente consiga, então, retomar os caminhos que pensaram nas gigantes como Celso Furtado e Inácio Rangel, em termos de olhar o longo prazo, de ir além daquilo que a lógica de mercado exclui do balanço, né, das suas medidas, que são exatamente as falhas de mercado, as externalidades, e agora a gente está vivendo a externalidade mãe de todas, que é a externalidade climática, que é inescapável e que exige exatamente aquilo que o mercado não consegue fazer, que é coordenar esforços grandiosos de longo prazo e que exigem muito esforço e que passam por processos de dificuldade. Para concluir, eu vou apenas provocar vocês com aquilo que a imprensa, a maneira como a imprensa tem tratado a presidência Javier Milei. As coisas vão piorar antes de melhorar, mas estão indo no caminho certo. Quando a agenda é a agenda neoliberal, as coisas podem piorar antes de melhorar. Quanto tempo? Não sabemos. A economia é um sistema complexo. Não sabemos quando vai melhorar, mas é o caminho certo. Vamos resgatar o tamanho do BNDES, a sua média de 20 anos. Não pode! Um absurdo! É a volta do Estado interventor. Que Estado interventor? Não há mercado sem Estado. Não há mercado sem direito de propriedade, não há mercado sem orientação. Note a impaciência com o projeto de desenvolvimento, que também passa pelas suas dificuldades no início do seu caminho. Mas agora a gente tem um motivo que eu acho que é válido a gente se coordenar internamente, que é essa crise e emergência climática. Muito obrigado.